E para pensarmos na inclusão digital de jovens, temos que partir de um projeto governamental e político que vai pensar na inclusão como um processo para a redução das lacunas e das exclusões que sofrem esses jovens na sociedade. E aqui vemos que os passos que podemos percorrer para conseguirmos pensar nesse projeto de inclusão digital terá 3 fases. A primeira será a identificação do perfil desses jovens. Fizemos um extrato social dos jovens, no entanto, dentro desses jovens teremos outras questões que teremos que observar, característicos desses jovens, que depois vão determinar que tipo de programas, que tipos de ações podemos desenvolver para a inclusão digital. Segundo, é preciso identificarmos as necessidades desses jovens. Do que esses jovens precisam dentro da questão da inclusão. Por exemplo, o que as comunidades periféricas precisam e como é que elas devem ser incluídas? Como é que os jovens LGBTQI+, precisam ser incluídos? Porque sempre temos que partir da questão das características e das necessidades dessas pessoas. E, por fim, vamos definir as metodologias para esta inclusão, que é onde vamos começar a pensar que materiais vamos produzir para esta inclusão, que cursos podemos desenvolver e sempre focando nas necessidades e nas características destes jovens, porque as pessoas precisam de informação para resolver as suas situações do dia a dia. E a sociedade, neste caso, deve considerar a inclusão digital como uma ação que resulta de um processo político, de política pública e educativa, que se centra em 3 níveis, que será o técnico, cognitivo e econômico. Algumas dessas questões já foram abordadas aqui na abertura. Quando falamos da questão técnica, estamos a falar da possibilidade de termos acesso às ferramentas tecnológicas, aos serviços tecnológicos, e dentro deste acesso precisamos incluir a questão da formação para a utilização desses equipamentos. Quando falamos do cognitivo, estamos a nos referir à construção de uma visão crítica e analítica sobre estes equipamentos, sobre esses serviços tecnológicos, e também usarmos dessa tecnologia para produzirmos insumo e estimular o capital cultural e econômico. E quando falamos do econômico, estamos a nos referir às possibilidades destes jovens poderem financiar, manter os equipamentos e os serviços tecnológicos, porque muitas vezes até podemos ter acesso, mas sabemos que a tecnologia precisa ser atualizada frequentemente. Então, qual é o apoio que esses jovens vão receber para poder participar desta inclusão digital? Aqui trago algum exemplo, uma experiência prática de inclusão em Moçambique. É um projeto no qual estou envolvida de inclusão digital de raparigas que participamos em uma cooperação entre a Universidade Carlos III de Madrid e a Universidade Eduardo Mondlane. Bem, esse nosso projeto trabalha com adolescentes entre 15 e 18 anos, devido às características que já abordamos, que essas meninas estão submetidas no nosso contexto moçambicano. E estas características também vão trazer um impacto, quando olhamos especificamente para a tecnologia, em que existe em Moçambique, em grande parte do mundo, uma fraca participação das meninas no mercado de trabalho tecnológico, tanto nas áreas de formação. Vemos também uma grande literacia digital em Moçambique, principalmente por 48% da população é analfabeta. Então, antes de resolvermos a questão da literacia digital, também precisamos resolver a questão do analfabetismo. E também muitas dessas meninas não têm acesso à informação. Adiante vamos perceber que tipo de informação essas meninas não têm acesso. Esta é uma fotografia que foi tirada de uma das sessões de formação em Moçambique, na província de Inhambane. Para que essas meninas participassem desta formação, tivemos que fazer um inquérito, um grupo na cidade de Maputo e outro em Inhambane,
e deste inquérito percebemos que estas meninas têm falta de acesso à internet ou ao computador, tanto em casa quanto na escola não tem computador, porque as escolas também têm falta de infraestrutura tecnológica. Percebemos que têm um pouco conhecimento sobre questões relacionadas com a segurança e reputação digital, elas precisam dessas informações para que possam se mover com um pouco mais de segurança no contexto digital. Estou a correr para respeitar o tempo. Então, elas têm um pouco de conhecimento sobre a questão de fraude, distorção sexual no contexto digital. Têm falta de conhecimento sobre fontes digitais, sobre emprego, sobre educação, sobre gênero, sexualidade, planeamento familiar, que são assuntos que elas precisam ter acesso, são informações que precisam ter acesso, devido também ao contexto social em que elas estão envolvidas. E para tentarmos resolver esta questão, pelo menos com esse grupo ínfimo, pensamos num curso de alfabetização digital, que é o mesmo que literacia digital, e neste curso, por falta de infraestrutura por parte da escola, os cursos foram desenvolvidos nas infraestruturas da Universidade Eduardo Mondlane. Um na Biblioteca Central da Universidade Eduardo Mondlane e outro no Laboratório de Informática da Escola Superior de Hotelaria e Turismo na província de Inhambane. Então, a partir das necessidades de formações que observamos, tivemos que pensar num curso a nível básico e estándar que pretendíamos ensinar essas meninas primeiro sobre questões básicas de informática, mas também irmos mais além para explorarmos a questão das fontes de informação digital, pois elas também precisam ter acesso à informação. E não existe inclusão digital sem que haja acesso à informação. E nesta formação tivemos que elaborar um manual de formação contendo todas essas questões. Formamos estas meninas em questão básicas de informática, o Excel, o Word, mas também por causa da crescente utilização das plataformas de cloud, tivemos também introduzir os pacotes do Google for Education nesta formação. E também exploramos as questões das redes sociais para a questão da reputação digital, para a utilização das redes sociais para o marketing digital, já que algumas meninas desenvolvem pequenos negócios para o autossustento. Então, é preciso ensiná-las a usar essas ferramentas ao seu benefício e para que possam gerar insumo econômico que às vezes ajuda elas para resolver questões relacionadas com a educação e por aí. E continuando, na questão das fontes, exploramos nesta formação as fontes digitais relacionadas com a saúde reprodutiva da mulher, que são informações que elas precisam ter acesso. Trabalhamos com as fontes digitais sobre desenvolvimento escolar, para que elas possam saber onde encontrar uma bolsa de estudo, onde encontrar um apoio para continuar os estudos. Exploramos fontes relacionadas com gênero e também os sites de emprego, como pesquisar uma vaga de emprego, como fazer um currículo vitae, que são informações que elas precisam ter e, dentro do contexto digital, há muitas fontes que tratam sobre essas questões. E, para terminar, bem, precisamos pensar na inclusão digital como um processo que também deve estar dentro da escola. Então, até os próprios currículos que nós pensamos devem começar a trazer esta questão da inclusão digital, pois assim conseguiremos ter um avanço nesta questão. Pois enquanto as escolas não pensarem em infraestrutura, em formas de fazer com que este conteúdo esteja nos currículos escolares, estaremos distantes daquilo que é o nosso objetivo de incluir digitalmente esses jovens. Muito obrigada.